Senhor, queridos irmãos, amados amigos, a todos que estão nos ouvindo, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Guilherme, estamos aqui para mais uma EBDcast, a Escola Bíblica em Podcast, não é? Pois é. Então vamos lá para a lição de número 7, que tem com data de 14 de agosto de 2022. Mais uma lição desse lindo trimestre, onde nós estamos aprendendo sobre a sutileza do ataque do inimigo na igreja de hoje, né? Onde que a igreja está sendo atacada debaixo dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz, e muitas das vezes nós não estamos percebendo. E essa é uma lição que a nossa revista, né, desse trimestre está trazendo para nós, e uma lição muito boa, né? Você que está acompanhando aí os nossos podcasts, você deve estar percebendo que cada aula que passa é um assunto mais interessante, é um assunto mais emblemático, é um assunto mais atual, né? E hoje, na lição de número 7, nós vamos aprender sobre a sutileza da relativação da Bíblia, né? Olha só, vamos falar aí aquilo que o inimigo tenta fazer, né? Com a relativização da Bíblia, né? A Bíblia precisa ser atualizada ou não? A Bíblia é muito ultrapassada, é muito antiga e precisa de uma versão mais nova, com contexto mais atuais da nossa época ou não? Olha isso, é uma forma sutil do inimigo confundir a muitos, e é sobre isso que nós vamos estar falando no dia de hoje. Muito bem-vindos, eu sou o irmão Felipe, graça, paz, favor e misericórdia de Deus sobre todos nós, amém. Vamos para cima para mais uma aula, aumente o som, compartilhe, vamos juntos aprender a palavra de Deus. É um tema interessante, nós falamos isso no começo desse ano já, sobre a importância da Bíblia. Quem lembrar aí, volta alguns episódios aí atrás, nós começamos o ano falando somente da importância da Bíblia, o que é, como estudar, quais livros importantes, como foi escrita. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso, os ataques que nós sofremos, porque a Bíblia já é ultrapassada, é muito antiga, como o Guilherme mesmo falou, a Bíblia precisa realmente ser atualizada ou não? Esse e mais assuntos veremos hoje nesse episódio. Fique conosco. Então é isso aí, é bem isso mesmo, irmão Felipe. Hoje o irmão Lucas não está conosco novamente, né? O irmão João também não pôde estar conosco, né? Mas na próxima eu creio que vai estar os dois aqui com a gente. Mas vamos lá, vamos tocar para a honra e glória do nome de Jesus. E é bem isso, hoje nós então vamos aprender um pouco sobre essa revitalização da Bíblia, né? Aquilo que as pessoas estão querendo fazer. Não é novidade para ninguém que ao longo de vários anos e séculos a Bíblia sofre perseguições, né? Lembra-se de, no primeiro século, ser considerado até mesmo como um objeto perigoso para estar no meio da sociedade, onde que as pessoas não poderiam ter acesso a ela, né? Já teve épocas da Bíblia ser queimada, né? Como um livro também dito como algo perigoso, né? Então a Bíblia já sofreu perseguições, já tentaram queimar, já tentaram tirar da sociedade, já tentaram banalizar, desacreditar as palavras que nela estavam escritas, já tentaram até criar teorias, né? Que a Bíblia era mentira, que fizeram de tudo e não conseguiram. Qual que é a nova investida do diabo sobre a palavra de Deus nos dias de hoje, né? Nesse século agora, neste ano de agora, é tentar colocar na mente das pessoas que a Bíblia precisa ser atualizada. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Precisa de uma atualização? Olha a perseguição que a Bíblia está falando. Outras pessoas falam que além dela ser atualizada, ela precisa ter um novo significado. As pessoas tentam colocar um novo propósito para a Bíblia. A Bíblia não pode ser considerada somente a palavra de Deus. Ela tem que ter um novo propósito. Ela tem que ter um novo significado. E aí? É assim que vamos encarar isso? É isso que vamos permitir acontecer debaixo dos nossos olhos? É o que nós vamos aprender na aula de hoje. Vamos começar então o primeiro tópico, que fala a Bíblia e o Espírito
desta área, a Bíblia e o espírito dessa área. Esse primeiro tópico, ele tem 2 subtópicos que ele nos trazem assim: a desconstrução e o segundo, o relativismo. Então, Felipe, fala um pouco para nós sobre esse primeiro tópico, né? Sobre a desconstrução e sobre o relativismo na sua visão. A Bíblia precisa passar por uma reconstrução, ela precisa ser desconstruída e construída novamente, né? Muito bem. O que nós vamos ver da desconstrução? O que nós vemos? A Bíblia, primeiramente, é o nosso manual e, via de regra, é o nosso rema. Nós baseamos a nossa vida nos princípios delas. Lógico que nós já estudamos o tempo, cultura, a sociedade, como que era. Ela foi escrita há muito tempos atrás. Mas os princípios dela, os princípios de Deus, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. É o manual de Deus para o homem. Tudo que você constrói, tudo existe um manual. O homem também foi construído por Deus. E Deus deu esse manual para nós. E ela é a Bíblia. Ali nós tiramos as instruções para saber conduzir a nossa vida. Ali na Bíblia nós vamos aprender sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre vida eterna e como conseguimos essa vida eterna. Nós sabemos de Jesus Cristo através da Bíblia. Então a Bíblia é o nosso manual, nossa via de regra. Mas lá foi escrito há muito tempo atrás. Sim, foi escrito há muito tempo atrás, mas os princípios éticos e morais da Bíblia, as regras delas, são eternas. É o que nós aprendemos quando Jesus fala: céus e terras passarão, mas as minhas palavras nunca passarão. Os tempos vão mudar, usos e costumes mudam, a cultura muda, a modernidade pode chegar. Na época antiga não se tinha indústria, não se tinha carro, não se tinha algumas máquinas. Hoje nós temos. Mas se não está na Bíblia está errado. Não é assim que funciona. Mas quando Jesus fala céus e terras vai passar, as palavras dele não, são o que é princípio. Os princípios de Deus são eternos. As regras, os mandamentos, a moralidade de Deus, isso não muda. A Bíblia vai falar que em Deus não existe sombra de variação. Ele não muda. Os princípios dele também não. Então, nós precisamos estudar a Bíblia por causa disso, para não cair nessas, não vou falar ciladas, mas vou falar nesses pequenos pormenores, vamos dizer assim, para não ficarmos presos ali e falar, mas usos e costumes, a mulher tem que estar de véu na igreja, como que funciona? Então, nós precisamos estudar a Bíblia para isso. Mas os princípios, você pode ver que Jesus, ele realmente foi um que mais deu voz para as mulheres. No contexto que nós vamos ver, na época de Cristo, há 2000 anos atrás, aproximadamente, a mulher não tinha voz. A mulher não se tinha voz. Era totalmente desvalorizada. E Jesus, no seu ministério, nós vamos ver a importância que ele dá para as mulheres. Por quê? A mulher, ela não é realmente um ser inferior a nós. Deus fez a mulher da costela, do lado do homem. É para estar do lado. Então, nós somos um. O homem não é melhor que a mulher e a mulher também não é melhor do que o homem e vice-versa. A mulher também não é inferior ao homem. Ela tem o mesmo valor para Deus. Então, por isso que nós precisamos entender isso. E na cultura daquela época, todos sabem, isso é história, mulher era totalmente desvalorizada. Vamos ver hoje no Brasil, a mulher começou a votar, se eu não me engano, em 1960, 70, que foi liberar as mulheres para poderem votar. E nós vamos ver que na época de Cristo a importância que ele deu para as mulheres, tanto que a primeira pessoa que foi encontrar
Jesus ressuscitado foi uma mulher. Jesus se revelou a uma mulher assim que ele ressuscitou. Então vamos ver essa importância que Cristo dá. E nós vamos ver muito isso, que pessoas querem desconstruir, mas nós precisamos entender que na Bíblia há princípios. Esses princípios nós precisamos defender. E a sociedade tenta desconstruir, falar que é careta, mas nós precisamos defender isso. Algumas situações, lógico que são assuntos delicados, nós vamos falar sobre aborto, sobre outras situações, que nem eles falam que Jesus expressou todas as formas de amor. Sim, Deus é amor. A Bíblia vai também falar isso, que Deus é amor. Se eu não me engano, é a primeira carta de João. Vai nos declarar que Deus é amor. E ele realmente é. Mas o amor dele é um amor puro, mas ele também é justiça. Mas muitos se apegam a Cristo como o lado bom. Mas nós, às vezes, esquecemos que quando ele teve um encontro com Nicodemos, ele era mestre em Israel. Ele é um cara que conhecia, vamos dizer assim, a Bíblia do Antigo Testamento, ou a Bíblia de Israel, que é o Antigo Testamento, a Torá. Ele era mestre, ele conhecia tudo. Quando ele vai ter com Jesus, Jesus fala para ele: Nicodemos, necessário é nascer de novo, é ser transformado. Então muitos gostam de Jesus, da pessoa de Jesus, mas poucos querem ser transformados por ele. Poucos querem carregar a cruz. Ele fala: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, nós precisamos fazer isso, negar as nossas vontades, carregar a cruz. E carregar a cruz às vezes não é fácil, mas nós temos que seguir um caminho se nós estamos dispostos a servir a Deus e um dia chegarmos no céu, pela graça e misericórdia de Jesus. Porque nós nunca conseguiremos chegar no céu com o nosso próprio esforço. Nós somos salvos pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Efésios vai nos dizer isso. Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, nós carregamos uma cruz, mas também nós não seremos salvos por esse esforço nosso. Nós somos salvos pela graça. Então, a desconstrução que muitos tentam fazer com a Bíblia é isso, essa modernidade que está se tendo nos dias de hoje. E o relativismo é muito interessante, que tudo depende da visão que você olha. Tudo é relativo, né? É muito relativo. Então, olha lá, tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Nós precisamos ver que as regras que Deus nos deu moldou a sociedade que hoje nós vivemos. Lógico que as leis morais, as leis civis que a Bíblia nos traz, a moralidade está aqui na Bíblia. As leis que Deus nos deixou são leis, regras importantíssimas. Hoje, esse relativismo, nós devemos tomar cuidado. Tudo depende, e não é assim. A Bíblia, como eu já falei, nós precisamos defender os princípios morais da Bíblia. Nós defendemos isso. Como sempre nós estamos falando, às vezes chega a ser até um pouco repetitivo. Nós, como igreja, a igreja sempre vai estar aberta para todos. Uma igreja que fecha a porta para algumas pessoas está errado. É aberta para todos. A igreja, ela só não vai estar aberta para tudo. E isso que precisamos colocar na nossa mente. Eu preciso aprender isso. Não posso aceitar tudo. Então vai ser tudo relativo agora. Não. Pela palavra de Deus, há algumas coisas que no meio da igreja nós não podemos aceitar. São pessoas? Não. As pessoas todas serão bem-vindas. Agora, algumas atitudes, aí não podemos aceitar, porque a Bíblia não condiz assim.
Então, é isso que nós precisamos aceitar, é isso que nós precisamos defender. Relativismo? Não, nós vamos defender o que a Bíblia diz, nós vamos defender os seus princípios. A igreja vai estar aberta para todos que querem ali ouvir uma palavra de conforto, que querem também serem confrontados, que não é apenas ali massagear o nosso ego e glória a Deus, pois vencereis, bola para frente. Não, a Bíblia muitas vezes nos confronta. E se a gente não for confrontado pela verdade das Escrituras, Gui, nós nos acomodamos e colocamos uma faixa de 100% Jesus e não mudamos de vida. Colocamos uma faixa 100% Jesus, mas estamos na prática do mundo. E nós vamos ler na palavra de Deus, o João, na sua carta também, vai dizer que todo aquele que é amigo do mundo, que é amigo dos prazeres do mundo, se faz inimigo de Deus, cara. Isso é complicado. Por isso que nós precisamos ser confrontados. Se a nossa vontade está ligada com os prazeres mundanos, com aquilo que atrai os nossos olhos e a nossa carne, nós estamos contra os princípios de Deus e nós nos tornamos inimigo dele. E nós não precisamos atualizar a Bíblia. Nós precisamos aprender a estudar melhor a Bíblia e colocar em prática. Não é a Bíblia, nós mudar a Bíblia, somos nós que precisamos ser mudados. Nós queremos mudar princípios bíblicos, isso está errado. A gente tem que mudar os nossos princípios, é negar a nós mesmos, não é negar a Bíblia e fazer da Bíblia o que nós achamos melhor. Que antes de mais nada, Cristo não morreu numa cruz para fazer a gente feliz e realizar todos os nossos desejos. Jesus não é o gênio azul lá do Aladim. Ele não é isso. Ele morreu para nos dar vida eterna. Ele nos morreu para que... Ele nos morreu, acho que não existe. Essa palavra não existe, desculpa, pelo meu português falho. Jesus não morreu só para fazer a gente feliz e realizar sonhos. Ele morreu para que a gente fosse filho. Filho de Deus, Filho do Altíssimo, para que a gente voltasse no projeto original, mas para que a gente servisse a igreja, para que a gente servisse ao próximo e glorificar o nome dele, de Jesus Cristo, no meio da igreja. Muito bem, Fê. O Fê então já falou aqui os dois subtópicos desse primeiro tópico, que é a Bíblia e o espírito desta era, né? Aonde que o espírito desta era é isso mesmo, ele quer desconstruir a Bíblia, né? Nessa visão de que tem que desconstruir para construir uma nova, né? E a outra é o relativismo, né? Que gostei do que você falou, o relativismo é tudo relativo, né? Então, desculpa aí o pleonasmo, mas é isso. O mundo, né? O espírito dessa era tenta levar que a Bíblia pode ser relativa. Posso fazer aquilo, pode fazer aquilo outro, é relativo. Né? E temos que tomar cuidado com isso. Seguindo em frente, o nosso segundo tópico, né, com os seus respectivos subtópicos, ele vai falar a Bíblia e o politicamente correto. Né? Esse é o segundo tópico. O primeiro subtópico é a criação de uma nova narrativa e o segundo, a criminalização da opinião. Coisas atuais que acontecem no nosso dia, e eu tomo a liberdade de falar um pouco sobre isso agora, sobre a criação de uma nova narrativa, né? O que eles tentam fazer dessa nova modalidade é colocar uma nova narrativa mesmo para a palavra de Deus. É colocar no meio da palavra de Deus a palavra politicamente correta. O que é politicamente correto? O que é essa nova narrativa que o inimigo tenta colocar dentro da Bíblia, dentro das igrejas nos dias atuais? E tem muita gente aceitando isso. A Bíblia condena, por exemplo, o roubo. É um dos mandamentos dados ali na tábua da lei pelos 10 mandamentos, não é? Não roubarás ou não furtarás, certo? O que é o politicamente correto? Ou não pode mais falar não roubará. Isso daí é politicamente incorreto, não pode mais. Não fala isso.
né? Então muda essa narrativa. Como que eu vou mudar esse mandamento? Como que eu vou tirar não furtarás? Ou melhor, não adulterarás, né? E aí? O politicamente correto não pode mais falar isso. Se você falar isso, você está ofendendo. Se você falar isso, como que eu vou tirar isso? Então, o colocar o politicamente correto dentro da Bíblia, muitas das vezes, é o se apagar a mensagem da Bíblia. E não tem como. Só que o inimigo tenta colocar. Esse politicamente correto ficou tão forte dentro das igrejas hoje que as igrejas têm que tomar cuidado com aquilo que fala. Por quê? Porque senão é incriminada. Que é o segundo subtópico, a criminalização da opinião. Hoje, se eu der uma opinião baseada na minha fé, naquilo que eu acredito, eu posso ser criminado por isso. Por causa do politicamente correto. Eu não posso falar, por exemplo, que fulano, não, olha, aquele ladrão, ele é um ladrão e a Bíblia condena ele como ladrão. Olha, aquela pessoa, ela está em pecado porque ela caiu no adultério. Olha, aquela pessoa está em pecado porque ela matou. Oh, não pode falar isso. Você pode ser preso e você pode ser criminado por isso. Por quê? Porque politicamente correto não deixa você expressar a sua opinião. Então, como que o inimigo faz para calar a boca das pessoas? Colocando o politicamente correto. É tirando o cristão conservador do seu lugar. Sabe o que está fazendo? Eles estão com essas ideias, com essas novas ideologias do politicamente correto, de tudo que você vai falar você pode ser incriminado. Eles estão colocando o cristão conservador numa escala menor dentro da sociedade. É como se estivesse jogando a Bíblia, o cristianismo, aquele cristão que defende a palavra de Deus, a fim, é desculturando ele. É como se estivesse tirando ele da cultura, desacreditando, levando ele para baixo da sociedade, para que ele não venha a ser visto, ouvido ou falado. Isso se torna perigoso, por quê? Porque desta forma eles vão calando a Bíblia, eles vão calando a palavra de Deus, eles vão desacreditando. Isso tem entrado no meio da igreja e a gente não pode aceitar isso. Nós não podemos, Felipe, aceitar esse politicamente correto, esse negócio de abafar nossas opiniões. Você não pode dar sua opinião, porque você está falando errado, mas a minha opinião está sendo baseada na fé que eu acredito que eu defendo. Então a fé que você acredita que você defende está errada, politicamente correto. Perdão da expressão, mas que se lasque o politicamente correto. Por quê? Porque eu tenho que servir a Deus, eu tenho que cumprir aquilo que a Bíblia fala. A Bíblia fala para mim não adulterar, eu não vou adulterar. A Bíblia fala para mim não matar, eu não vou matar. A Bíblia fala para mim não roubar, eu não vou roubar. A Bíblia fala para mim adorar somente um Deus acima de todas as coisas. Eu vou adorar somente um Deus acima de todas as coisas. E é isso que eu tenho que fazer. É seguir os mandamentos da palavra do Senhor. A Bíblia fala, ama o teu próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Esse mandamento eu vos deixo, esse mandamento eu vos dou. É o que o Senhor Jesus falou para nós. Resumindo os 10 mandamentos. Porque se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu cumpro todos os outros mandamentos que está ligado à área social. E se eu amar a Deus acima de todas as coisas, eu cumpro todos os mandamentos que está ligado à parte religiosa e espiritual. Só que o politicamente correto tenta desequilibrar, tenta tirar isso de cena. Isso eu não posso deixar. Isso nós, como igreja, não podemos permitir. Devemos sim ser corretos, devemos sim saber, mas devemos lutar pela nossa opinião, pela Bíblia. Ninguém pode calar nossa opinião, porque nós vivemos hoje num país laico, num país democrático. É um Estado laico de direito e democrático. Não podemos viver uma ditadura dentro das nossas opiniões. Não podemos. Mas é isso que a sociedade tenta colocar. Na igreja somente.
na igreja. Eles tentam criar uma ditadura dentro da igreja, dentro das opiniões daqueles que defendem a Bíblia. É a forma sutil que o diabo tem entrado dentro das igrejas para calar os crentes. E muitos estão dizendo amém. E nós não podemos dizer amém, pois estamos sim dentro do nosso direito constituído, não somente pela Bíblia, como regra de fé e prática que tem que ser na nossa vida, como também pela Constituição brasileira, a qual o Estado que nós defendemos. Então, meus irmãos, não nos calemos diante de tal perseguição, aonde não podemos defender a palavra de Deus, onde não podemos expressar nossa opinião referente à nossa fé. Não nos calemos diante disso, pois temos sim o direito de expressar e defender a palavra de Deus. Mas é isso que o inimigo tenta fazer, colocar o politicamente correto, colocar essa questão de que eu não posso defender, que a Bíblia tem que ser atualizada. A pessoa que fala que a Bíblia tem que ser atualizada, essa pessoa, ela precisa ser atualizada dentro da Bíblia. Ela precisa ser mudada, ser transformada e permitir ser transformada pelo Espírito Santo dentro da palavra de Deus. Porque a Bíblia não precisa ser atualizada, ela já é atual nas nossas vidas. Eu achei você falando um pouco sobre o Estado laico de direito, falando isso, sobre a democracia. Essa semana eu li no UOL, até vou compartilhar aqui, quem quiser lá ler, procura aí, pesquisa aí no Google, a opinião de Madeleine Laxco, do UOL Notícias. Ela falando sobre quem acha que Michele é fanática não entende a religião na política. O UOL, eu sei que ele bate bastante aí no Bolsonaro, mas esse artigo que ela trouxe, por causa que essa semana a Michele Bolsonaro orou com bastante fervor, clamando a Deus graça, e foi muito criticada na mídia por muitos artistas, por chamar ela de fanática, ela de muitas coisas, porque ela se prostrou ali no palanque, não é um palanque, no lugar que ela estava, e fez uma oração antes de começar a reunião. E foi duramente criticada por isso. E o que aconteceu? Essa repórter aqui, essa moça, essa colunista aqui do UOL, ela falou, quem critica ela não sabe da religião, da política. E ela vem trazer vários casos de religião, principalmente de matrizes afrodescendentes, que sempre teve grande presença no governo brasileiro, em outros governos, e ninguém nunca criticou, ninguém nunca falou nada. E ela falou, e teve presença fortemente também, muito presente, principalmente o Collor, lá na casa da Dinda. Ele falou que tem aqui também ela relatando de um pai de santo lá com Michel Temer. Teve também de um caso junto com o Sarney, junto na política, na casa dos vereadores, lá na casa dos deputados, que ele chamou esse pai de santo, que ele foi fazer uma reza lá na Câmara lá dos Deputados, e até incorporou lá no palanque lá dos deputados, e ninguém nunca falou nada. Porque a religião sempre teve junto com a política nesse caso. E por que está criticando apenas a Michele? Então nós temos que tomar cuidado com isso. E eu vi esse ponto interessante, não vou dizer que foi uma defesa, mas uma parte mais justa, que as pessoas sempre criticam isso, mas é importante que nosso Estado é um Estado laico de direito. Está na nossa Constituição de 88, e é importante nós analisarmos esses fatos e ver que, acima de tudo, nós precisamos ter direito também de escolhas, e que o politicamente correto, às vezes, bate só de um lado, bate só no cristianismo. E não é bem assim que funciona. Nós também não vamos ficar calados, nós vamos defender com amor, com respeito e emitir as nossas opiniões.
É o famoso pau que bate em Chico não bate em Francisco, né? É bem isso mesmo. Mas é isso, né? A política e a religião, elas sempre andaram de mãos dadas, não é verdade? Agora, porque existe uma pessoa, né, indiferente do lado político, aqui nós não estamos para defender política, aqui nós não estamos para falar de política, aqui nós estamos para falar sobre a Bíblia. Mas uma pessoa, independente do lado político dela, ela defender a Bíblia e ela é caluniada, ela é apontada, por isso está errado. Aí você se vê uma perseguição não somente contra aquela pessoa, porque indiferente do lado político, indiferente se é de esquerda ou se é de direita, eles sempre vão perseguir a Bíblia. Eles sempre vão estar perseguindo a palavra de Deus. E é isso que a igreja não pode ficar calada. Mas, seguindo aqui a nossa lição, porque lembrando a todos, nós estamos em aula, tá? Nós estamos aqui nesse podcast, onde nós estamos falando sobre a revista da Escola Bíblica Dominical, revista esta publicada pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, do Brasil, aonde trazemos aqui a lição, então, de número 7, que tem por nome e por título A Sutileza da Revitalização da Bíblia. E trazendo então os tópicos, estamos indo para o terceiro tópico com seus subtópicos, que ele vem falar assim: a Bíblia e o outro evangelho. O primeiro subtópico vai falar sobre uma nova metodologia e o segundo subtópico sobre novas teologias. Felipe, traz a sua opinião para mim, aqui para nós, o que é essa nova metodologia e esse novo teologia que eles estão tentando incorporar na Bíblia e o outro evangelho. Essa nova metodologia, irmão Guilherme, é bem delicado a gente falar aqui. Nós estudamos a Bíblia, como nós já falamos um pouquinho antes, nós precisamos ler, entender e interpretar o texto. Nós vamos entender sobre a hermenêutica, nós vamos ler ali o contexto, nós vamos aplicar, interpretar aquele texto e trazer para o nosso dia. E o que é essa nova metodologia? Olha que interessante o que a revista vem nos dizer. Essa nova metodologia, eles não querem saber o que o autor queria escrever na época. Eles não querem entender isso. O autor pode ter escrito lá uma coisa, você lê, entende, compreende. Mas eles não querem saber, é isso que nós precisamos ver. O texto vale o que o autor queria dizer com aquele texto. E essa nova metodologia, olha que interessante, não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. Isso aqui. Esse novo método é o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo aí. A Bíblia precisa ser ajustada a essa nova metodologia. Aí vai surgir um novo evangelho. Não é assim que funciona. Como eu já disse, eu não posso moldar a Bíblia para mim, a minha vontade. Eu que tenho que moldar a minha vida segundo o padrão bíblico. A Bíblia é cristocêntrica, é focada em Cristo. Nós estudarmos a Bíblia profundamente, nós vamos ver a Bíblia sempre apontando para Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, um estudo um pouquinho mais profundo, você vai ver isso. Deus, desde da criação, desde o Éden, até lá no último versículo de Apocalipse, se você passar tudo, nós vamos ver Deus sempre buscando ter um relacionamento com o homem, com o ser humano, sempre buscando ter um relacionamento com o ser que ele criou, e ele deu vida própria, vontade própria. Ele soprou do seu espírito na narina do homem e ele foi feito alma vivente, um ser vivente.
E ele tem livre-arbítrio, ele começou a andar, nós temos vontade. Deus não criou robôs, Deus criou seres humanos, que nós temos vontades. E Deus espera que nós o buscamos e tenhamos um relacionamento com Ele, porque é isso que Ele busca em nós. Então, é isso que a Bíblia vem nos trazer. E agora, se a gente quiser moldar a Bíblia à nossa vontade, aí é essa nova metodologia, é isso que eles querem aplicar. Fazer a Bíblia segundo a nossa própria vontade. Espera aí, eu sou jovem, eu posso curtir minha vida, depois eu quero saber de Deus. Mas nós vamos ver lá em Eclesiastes, para a gente servir a Deus quando a gente ainda é novo. Porque tudo é vaidade, tudo passa. E quando passar os dias, olha o que vai estar escrito lá em Eclesiastes 12, versículo 1. Não esqueça de seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltam a cobrir o céu depois da chuva. Então, o que é isso? Sirva a Deus quando você é novo, tem força para servir, porque vai chegar uma idade, e acontece com todos isso, o corpo vai enfraquecendo, a idade vai chegando, os nossos músculos não são mais os mesmos, o nosso corpo não se regenera como antigamente. E a Bíblia vai nos orientar. Então, sirva a Deus quando você é um pouco mais novo, está disposto, tem vigor, tem força para servir, está mais animado. Sirva, porque vai chegar um momento que você não vai estar. E você vai falar, poxa, poderia ter servido Deus melhor e não servir. É isso que a Bíblia está nos dizendo aqui. Aí ele vai dizer do sol, da lua, da janela que vai se fechar, dos ruídos que a gente não vai escutar. A velhice chega para todos. E uma coisa que eu aprendi, Deus não cura a velhice. Deus não cura a velhice. Isso acontece. As vistas vão ficando cansadas, os nossos ouvidos já não escutam mais os mesmos. Nós, às vezes, perdemos a força nas pernas, não conseguimos ter mais aquele mesmo equilíbrio. A força nos braços vai ficando mais fraco. Acontece, a velhice chega para todos. E nós possamos servir. Aí o que acontece? A modernidade, o contemporâneo, vai curtir a vida. E quando der tempo, você volta para a igreja e sirva a Deus. Quanta gente que foi fazer isso e não voltou mais? Quanta gente que quis aproveitar a vida? Você deve saber de muita gente assim. Cara, foi tentar aproveitar e não deu tempo mais de voltar. Às vezes se perdeu no caminho, sofreu algum acidente. E pode acontecer que acidentes acontecem com o crente e com o não crente. Acontece com qualquer um. O sol nasceu para todos, a chuva cai sobre todos. Então, às vezes acontece com a pessoa boa, a pessoa que está na igreja, mas e a pessoa que está longe dos caminhos do Senhor e acontece uma fatalidade? O que será dela? Então, nós não podemos, na verdade, moldar a Bíblia segundo a nossa vontade. Quando nós fazemos isso, é o que o texto vai nos dizer aqui. É a hermenêutica centrada no leitor. Tem que agradar o leitor. Nós estamos aqui para agradar os ouvidos do público. E não é isso. Nós vamos ver Pedro argumentando muito e criticando isso. Melhor é agradar a Deus do que aos homens. Então nós precisamos focar a nossa vida no que a Bíblia diz. Quando nós começamos a focar e agradar mais aos homens, é na onde é que nasce o outro evangelho, ou as novas teologias, a teologia inclusiva. Como eu disse aqui, a Bíblia aceita todos, a Bíblia não aceita tudo. A teologia inclusiva é ao contrário. A teologia inclusiva é que a Bíblia aceita tudo, mas também aceita todos. Mas como assim? Então eu tenho que vir para Cristo e continuar do jeito que eu estou? Esse novo evangelho ou essas novas teologias são assim, que você não precisa mudar de vida. Continua do jeito que você está.
que é salvo pela graça mesmo, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós vamos ver no livro de Apocalipse, que é um livro de esperança para o cristão. Apocalipse não é para trazer medo no coração de ninguém. É para trazer, o livro de Apocalipse é um livro de esperança. E ele vai nos trazer ali alguns momentos de algumas pessoas que, por suas atitudes, não vão entrar no reino dos céus. Algumas pessoas que cometem alguns pecados que não entrarão no reino dos céus. Não sou eu falando, eu não vou julgar ninguém. Muito pelo contrário, eu também serei julgado. Eu também serei julgado. Mas o que Apocalipse vai nos dizer é isso. Que algumas pessoas que cometem tais atitudes não entrarão no reino dos céus. Então, você lê lá depois, Apocalipse 22:15. Aqueles que ficaram do lado de fora da cidade. Lê lá, tá? Então, é isso que a Bíblia vai nos dizer, que algumas pessoas que vivem na prática do pecado. Pecar, eu também peco. Eu não sou perfeitão aqui, eu tenho os meus pecados. Eu luto todos os dias. O que nós precisamos e devemos fazer é não viver no pecado. Pecar, todos pecam. Aquele que diz que não tem pecado já está pecando. E a pessoa que fala, eu não tenho pecado, já pecou. Porque já está mentindo. Porque todos têm pecado. O que a gente precisa fazer é não viver na prática do pecado. Aí tem uma diferença bem grande. É isso mesmo. E o Fê trouxe aí uma passagem de Apocalipse, mas Gálatas no capítulo 5, na hora que você for ler sobre os frutos da carne, a partir do versículo 21, né? Aliás, a partir do versículo 19, porque os frutos da carne são manifestas, as quais são, aí ali vai descrever os frutos da carne, no versículo 21 ele fala, né? Terminando, ele fala, né? As quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, realmente, as pessoas que estão mais buscando ali os desejos da carne, as vontades próprias, elas não vão entrar no reino de Deus. Não adianta atualizar a Bíblia, não adianta revitalizar, não adianta distorcer palavras, não adianta você trazer uma nova metodologia, não adianta você trazer uma nova teologia. É isso. Ou você anda no caminho do Senhor, ou você não anda. Tá? Então, isso daí, Fê, essa nova metodologia é bem isso. Né? É o famoso texto fora de contexto para virar pretexto. Né? É pegar ali o que o autor escreveu, na época que ele escreveu, sobre a circunstância que ele escreveu, sobre o porquê ele escreveu, né? Transformar aquilo ali, trazer para um entendimento básico da sua necessidade e, na verdade, tirar fora de contexto, descontextualizar para seu benefício próprio. Né? Que é muito perigoso, é bem isso que você disse, né? É fazer aí uma teoria para uso próprio. Então, tome cuidado com isso, não faça, fuja disso, porque é isso que o inimigo tenta fazer. Vamos seguir? Tem mais alguma coisa para pôr, irmão Felipe? Então, vamos colocar aqui o capítulo 4 da nossa revista, que vem falando sobre a Bíblia sempre atual e a Palavra de Deus, onde que ela vem com 2 subtópicos que fala a palavra revelada por Deus e a palavra inspirada por Deus. Meus irmãos, eu acho que aqui é chovendo molhado de tudo aquilo que nós já falamos. A palavra é sim inspirada e revelada por Deus. Ela é a fonte inspiradora da nossa vida, inspirada por Deus. Ela é sim revelada pelo Senhor. Nós já trouxemos várias aulas falando sobre a Bíblia, defendendo a Bíblia, mostrando, tivemos aí um trimestre inteirinho onde falamos sobre a palavra de Deus, a palavra inerrante de Deus, né? Onde nós defendemos a inspiração, onde nós defendemos a revelação. A palavra, como disse, ela foi escrita por mais ou menos 40 autores, mais ou menos, né?
na época no ano de 1600, né? Onde ali os seus pergaminhos foram achados na caverna do Mar Morto. E ali trouxemos então a inspiração da palavra de Deus, a revelação. Por quê? Como que provamos isso? Como que vivemos isso? É fácil. É só você pegar um autor, vamos dizer assim, lá no Japão, um autor na Austrália, aí você pega um autor na África, aí você pega um autor aqui no Brasil, aí você pega um autor nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Portugal. Pega um autor em cada país desse daí, né? E junta os escritos desses autores. Vê se vai bater alguma coisa. Você acha que vai bater, Fê? Não vai. Um vai escrever uma coisa, outro vai escrever outra, não é? E outro vai escrever outra, né? Vamos lá. Ah, mas e o tema? O tema é Deus. O japonês vai escrever uma coisa, o australiano outro, o africano outro, o português outro, o brasileiro outro, o americano outro, o inglês outro, não é? Olha como que você vê. A Bíblia foi escrita por mais ou menos 40, não é isso? Mais ou menos, né? 40 autores. Em épocas diferentes, em contexto diferente, em regiões diferentes. Só que na hora que juntou as 40 cartas, ali os escritos, um complementou o outro. É inspirado ou não é inspirado por Deus? Me prova que isso é capaz, né? Não é. Isso é Deus. Como que pega textos fora de seus tempos e junta com outros para bater uma história, para bater uma narrativa? É Deus. É a prova da inspiração do Espírito Santo sobre a vida desses homens. É a prova da revelação da palavra sobre esses homens. Aonde Deus trouxe essa revelação. Aonde Deus trouxe essa inspiração. Olha só. Quando se fala sobre o exílio babilônico, quantos autores diferentes não escreveram sobre o exílio babilônico? E tudo dentro de uma só linguagem. Aí você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você vai ler e você vai entender que tudo que está dizendo ali é sobre uma única coisa. Uma única coisa a Bíblia está descrita de Gênesis e Apocalipse é o quê? Jesus Cristo. Como Felipe disse, ele é o centro da palavra de Deus. Agora, explica para mim como vários autores diferentes, de épocas diferentes, escreveram sobre a mesma coisa. Eles não tiveram contato entre eles. Ah, mas irmão Guilherme, foi escrita por homens inspirados por Deus, revelados pelo Espírito Santo. Tiveram vários concílios, onde viram ali a revelação de Deus, onde viram verdadeiramente as palavras trazidas por Deus. Então, meus irmãos, eu vou estar passando para o Felipe para ele estar trazendo uma nova narrativa, uma nova opinião sobre isso também, sobre a palavra revelada e a palavra inspirada. Mas eu quero deixar para vocês, não duvide que a palavra de Deus, a Bíblia é realmente inspirada por Deus, porque ela é a fonte de toda sabedoria, ela é a fonte de toda ciência, de todo prazer para nossas vidas. Como eu já falei desde o começo, realmente a Bíblia é o nosso manual. Dali nós tiramos a nossa regra, as nossas condutas devem ser baseadas no que está na Bíblia. Nela nós vamos descobrir sobre Jesus Cristo, nós vamos saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho unigênito. O versículo universal, vamos dizer assim, cêntrico, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vamos ver essa revelação, nós vamos ver João 1,12, e todos aqueles que o receberam quem? Nós vamos ler ali um contextinho ali, por isso que é importante você ler não apenas um versículo e tirar uma base. Leia o contexto e vamos aprender, vamos tirar lições desse contexto. Nós vamos ver que Jesus não é apenas o Filho de Deus,
mas que Jesus é Deus e estava com Deus desde o princípio, lendo a partir de João 1:1. Ele era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. Olha que interessante. E ali vem trazendo essa revelação de Jesus. Aí lá no versículo 12 vai falar isso, que todos os que receberam o Verbo de Deus, receberam o Filho de Deus, deu-lhes o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. Então hoje nós somos filhos de Deus porque recebemos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador na nossa vida. Nós reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz por toda a humanidade, que Ele levou o pecado de todos para que nós voltássemos à origem lá no que Deus planejou desde lá do começo, da pureza, que nós pudéssemos estar lá. E nós precisamos disso. Então, a Bíblia é a revelação de Deus. Ela é inspirada por Deus. Ela é escrita por homens, sim, mas ela foi inspirada por Deus, como você mesmo falou. Homens de várias culturas, vários anos, não é do mesmo ano, com vários pensamentos. Uns eram inteligentes, outros eram boieiros, alguns pescadores. E vários homens Deus usou. Deus usou desde príncipes de reis, mas também usou desde um boiadeiro, usou também os pescadores, usou pessoas, vamos dizer assim, usou os fracos para confundirem os fortes. Então a Bíblia ela é inspirada, a Bíblia muda vidas. O conteúdo que está na Bíblia, que mostra para Jesus Cristo, o Jesus da Bíblia muda vidas. Nós não estamos falando aqui de religião. Religiosidade não vai mudar ninguém. Talvez pode até mudar. Vai tornar a pessoa mais chata. É isso que a religião faz. Torna a pessoa chata. É essa que é a função da religião. Tornar a pessoa chata. Mas Jesus Cristo, esse aí muda totalmente o ser humano. Transforma de dentro para fora. A religião, ela é ao contrário. Ela transforma a pessoa de fora, talvez para dentro. Muda o exterior só, o interior não. Mas Jesus Cristo é diferente. Ele muda aqui dentro. Ele muda os pensamentos, os sentimentos, as emoções. Ele toca na onde ninguém pode tocar. Na onde mão nenhuma vai. Só a dele e transforma. É isso aí. Então, meus irmãos, não caia nessa balela de que a Bíblia tem que ser atualizada, de que a Bíblia tem que ser renovada, os pensamentos do politicamente correto. Não caia nisso, tira isso da sua mente, da tua cabeça e creia somente em Cristo, na palavra inspirada e revelada por Deus. Assim nós terminamos esse tópico, terminamos essa revista e eu quero já orar com você. Essa aula, né? A revista não, essa aula desta revista, né? E eu quero orar com vocês. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu te louvo, ó Pai, eu te agradeço por cada um dos meus amados irmãos que estão nos ouvindo. Eu oro, papai, em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha estar entrando em cada lar, em cada família. Pai, em nome de Jesus, tira da cabeça, da mente dessas pessoas, Pai, daqueles que acham que a Bíblia precisa ser atualizada, renovada. Pai, em nome de Jesus, tira essa confusão, tira isso da mente e do coração dessas pessoas, Pai, porque nós sabemos que a sua palavra já é atual, a sua palavra já é contextualizada, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, que a sua palavra é viva e eficaz. Por isso, Senhor, que o Senhor venha estar agindo mesmo nessas vidas, age em cada pessoa que está nos ouvindo, em cada família, trazendo, Senhor, transformação, cura, aqueles que precisam de cura, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com você, com sua família, com sua casa e com toda a amada igreja. E junto nós digamos: Amém.